Muito boa tarde, estamos iniciando mais uma live JR transmitida pelas plataformas do Jornal da Record, do r7.com, no nosso canal no YouTube e também no Play Plus. Ela também será exibida a partir das 18 horas e 10 minutos no canal de notícias da Record News. O nosso tema de hoje é A Fome dos Invisíveis, título da reportagem especial apresentada esta semana no Jornal da Record. E para falar sobre isso, nós convidamos Daniel Balaban, representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos da ONU e diretor do Centro de Excelência contra a Fome. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês essa tarde para discutir um assunto tão sério. E também o Dr. Eduardo Hauen, que é médico nutrólogo, membro efetivo da Associação Brasileira de Nutrologia. Bem-vindo, doutor Eduardo. Obrigado, é um prazer participar com vocês. E quem também participa da live é o repórter especial da Record TV, André Tal. Bem-vindo, André. Olá, Celso. Agradeço a todos que nos acompanham e aos nossos convidados, Daniel e o Dr. Eduardo. Antes da primeira pergunta aos nossos convidados, eu quero aqui registrar que o André Tal, a produtora Mariana Soares, o cinegrafista Antônio Carlos Barbosa e o motorista auxiliar Antônio Clodoaldo percorreram mais de 5.000 quilômetros de São Paulo até o interior do Nordeste. E ressaltar também o trabalho do editor de texto Lucas Bueno e a coordenadora da série, Rosana Teixeira, pelo excelente trabalho jornalístico que documenta o flagelo da fome que castiga famílias no interior do Brasil. O nosso país é o maior produtor de carne do mundo, o segundo maior exportador de alimentos. Daniel Balaban, não é incoerente nós termos mais de 9% da população passando fome e metade da população brasileira com insegurança alimentar? E eu pergunto, nós já estamos no mapa da fome das Nações Unidas? Pois é, Celso, isso é uma questão que é até difícil de explicar. Eu trabalho nas Nações Unidas, trabalho em vários países do mundo, e os países onde tem fome, eles têm fome porque tem conflitos armados e porque eles não têm produção de alimentos. Então é até natural, né? Não tem alimentos, estão passando por conflitos, é natural que tenham pessoas ali naqueles países que estejam passando fome. Mas o caso brasileiro é totalmente o oposto. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, é um dos maiores exportadores de alimentos no mundo. O Brasil tem alimentos para si, para todo o país e para exportar, para alimentar muitos outros países do mundo. E nós chegamos a esse quadro hoje que, segundo as estimativas, nós temos quase 20 milhões de pessoas que estão passando fome. Então, essa reportagem foi extremamente importante porque ela colocou luz e colocou nome e sobrenome em cima dessas pessoas, porque tem muita gente que não acredita que existam pessoas nessa situação. Então, é muito importante mostrar, ouvir, né? Ver que são trabalhadores, que são pessoas que estão lutando por uma melhoria de vida, mas que infelizmente estão sofrendo esse flagelo terrível que é a fome aqui no Brasil. E nós temos condições de resolver esse problema. André? Celso, eu queria só pontuar a ideia do projeto, quando a gente pensou em fazer essa série especial A Fome dos Invisíveis, foi justamente porque desde o início da pandemia muito tem se mostrado sobre a situação de insegurança alimentar nas periferias das grandes cidades, mas pouco tinha se falado sobre o que acontecia no interior, nos povoados mais afastados, que ficaram ainda mais isolados com a pandemia, que são essas pessoas que a gente chama de quase invisíveis para o resto da sociedade. E a gente foi lá, comprovou, viu de perto, são histórias que a gente contou, como disse o Daniel, com nome e sobrenome, são histórias que chocam uma repercussão muito forte. Eu tenho recebido mensagens de todas as partes do Brasil, mas eu queria perguntar para o Dr. Eduardo o que muitas pessoas me perguntam, porque a gente viu pessoas que realmente têm muito pouco para comer, comem muito mal ou mal comem e de alguma forma elas apresentam sobrepeso. Por que, doutor? Por que essas pessoas, mesmo passando fome, podem ter sobrepeso? Por que existe essa ideia de que quem está acima do peso não pode, de alguma forma, estar passando fome? Interessante a pergunta, porque quando a gente fala de fome, a gente sempre lembra, imagina aquelas pessoas muito magras, né?
E nessa reportagem a gente viu que uma dupla má nutrição. Então são pessoas que são com obesidade ou com sobrepeso e que estão mal nutridas. Então existe a fome e com a obesidade, ou seja, nós temos dois problemas juntos. Porque o que é fome, né? Quando falta ou a quantidade ou algum nutriente. Então não é só um paciente que é obeso ou tem sobrepeso, mas que falta algum nutriente especificamente, ele tem uma desnutrição, uma má nutrição. Por isso que nessa reportagem, quando eu conversei com o André e vi as imagens, chama atenção, porque nós estamos acostumados sempre de ligar nos anos 80, nos anos 70, quando a gente via fome, todo mundo era magro. Só que nós estamos vivendo neste momento uma pandemia de obesidade. E hoje vai ser cada vez mais comum esse tipo de pessoas. São pessoas que em algum momento da vida, com um pouquinho mais de oferta, têm uma obesidade, um sobrepeso, e numa situação dessa de voltar a estar com fome ou estar no mapa da fome, a gente vai ter essa dupla má nutrição, que, no meu ver, é pior do que simplesmente só a que a gente estava acostumado com o emagrecido, com a pessoa muito magra. Então, nós estamos vivendo dois problemas agora no mesmo momento. Doutor Eduardo, as imagens das crianças desnutridas chocam. Além da estatura física, elas vão ter para o resto da vida problemas neurológicos, não? Sim, durante o desenvolvimento, essa falta de nutriente, primeiro que ela faz uma diminuição da estatura geneticamente programada, então aquelas crianças que tinham, se tivesse uma oferta normal de nutriente, elas chegariam a uma estatura maior, e isso não vai acontecer. No desenvolvimento também, e a gente sabe que intelectualmente também tem uma alteração. Então essas crianças, por falta de nutriente, elas acabam tendo uma dificuldade também de evolução da parte cognitiva. Então essas crianças têm problemas físicos e mentais. E muitas vezes a gente tem a mortalidade aumenta nessas crianças desnutridas. Então tem muitas doenças que determinado nutriente falta, que a gente pode encontrar o que a gente via só nos livros, né? Que, como eu que trabalho em São Paulo, a gente não encontra determinados tipos de doenças que a gente vê nessas crianças que passam muita fome. Então, muitas vezes, essas imagens que eu vi do André eram crianças que a gente via em desnutrição de terceiro grau, que você vê praticamente nos livros. A gente não vê no nosso dia a dia aqui na grande cidade. Então, aquelas crianças pequenininhas, mesmo com magrinha, braço fino, perna fininha e com a barriguinha, é uma desnutrição de terceiro grau, e por falta de proteína, é uma desnutrição de kwashiorkor. Então, é um tipo de desnutrição que muitas vezes fala, não, aquela criancinha tá bom, a barriguinha dela. Aquilo ali já é um sinal de desnutrição de terceiro grau. E é muito comum ver, mas aquelas criancinhas têm que ter um cabelo um pouco mais loirinhas. Não, aquilo ali já também é um sinal de desnutrição de terceiro grau de kwashiorkor, que essa é mais proteica. E a gente viu na reportagem, o André até mostra isso, que qual que é o alimento mais caro, né? Qual é o alimento mais difícil numa situação de escassez no Nordeste ou num lugar que é muito árido? É o quê? É a proteína, né? Então, essa desnutrição é pior ainda, porque as pessoas que não ingerem proteína, a gente não consegue transformar um outro alimento em aminoácidos. Isso é exclusivo da proteína. O que acontece é que eles vão absorvendo e praticamente se alimentando do próprio músculo. E é onde a gente encontra também uma outra doença, que é a sarcopenia, que é falta de músculo e falta de força. E aqui muitas vezes a gente vê nessas imagens essas crianças já desnutridas, os idosos com uma sarcopenia, que são aquelas pessoas que muitas vezes elas quebram e caem, né? Então tem a fragilidade do idoso, por falta do quê? Falta de uma nutrição. Lembrando, uma desnutrição é qualquer desequilíbrio na alimentação, ou é a quantidade, ou a qualidade, ou a harmonia desses alimentos. E também tem fases da vida. Então a fase da vida de uma criança dessa em desenvolvimento, se faltar alimento ali também, é uma desnutrição que a gente não consegue mais corrigir. Uma estatura, já uma criança que já ficou pequena. Então, são às vezes, por um período que elas vivem na desnutrição, elas vão levar essa sequela para o resto da vida. Lembrando que uma das cenas que mais chocaram nas reportagens, tanto para mim, enquanto eu estava gravando,
quanto para as pessoas, para os telespectadores que me escreveram, foi a criança de um povoado do interior do Pernambuco que pedia mingau, né, o leite para a mãe, e aí só tinha o mingau para menor, para a caçula de 2 anos, e a mãe tinha que dar água com açúcar para o maior de 5 anos para enganar o estômago. Daniel, quanto é inadmissível isso no século XXI, a gente imaginar que no Brasil, que tem tanta fartura na produção de alimentos, uma criança não pode sequer tomar leite, tem que tomar água com açúcar para poder enganar o estômago. Pois é, André, isso é inadmissível e eu sempre falo o seguinte, tem muita gente que fala, não, a pandemia trouxe a fome de volta. A pandemia ela está agravando o processo, mas não foi a pandemia só está desnudando um processo que já está vindo ao longo dos últimos anos, tanto no Brasil como no mundo. Eu acho que o mundo inteiro se descuidou. Nós conseguimos, a partir do início do século, combater a fome no planeta. Estava numa linha decrescente o número de pessoas nessa situação. E, infelizmente, essa curva voltou a aumentar em todo o planeta e principalmente aqui no Brasil. E a fome, a gente tem que lembrar o seguinte, a fome ela é consequência da miséria, da extrema miséria. As pessoas não têm recursos nenhum para comprar os alimentos. E como o doutor Eduardo falou, muitas vezes o que sobra são alimentos ultraprocessados, que não têm as proteínas necessárias. Só aquilo que a gente chama que não é nem comida de verdade, né? Alguma coisa. Por exemplo, o açúcar não é benéfico, né? Ele engana o estômago, alguma coisa para a pessoa parar de sentir a dor da fome. Eu viajo muito o planeta porque o meu trabalho é ajudar países exatamente no combate à fome no planeta. E a gente vê isso acontecer muito em alguns países africanos. O maior consumo é de refrigerantes com muito açúcar. E eles adoram, por quê? Porque aquilo mata a fome, mata a sensação. Então você não sente a dor, né? Não sente a vontade de necessidade de comer. Mas, ao mesmo tempo, você vira um obeso desnutrido. Foi lá que eu aprendi o termo obeso desnutrido. Você parece que está bem porque está gordinho, mas não, aquilo ali é por conta da quantidade de açúcar e sódio que você ingeriu. E a falta de proteínas vai fazer com que você tenha os mesmos males de uma pessoa que não se nutriu, que está passando fome. Então, isso é inadmissível. Eu acho que a importância dessa reportagem é para jogar luz sobre um problema, porque a gente só começa a resolver um problema quando a gente fala sobre ele. Quando a gente esconde, ninguém fala, não se acha solução. A solução só vem quando a gente reconhece que nós temos um problema e que nós temos que trabalhar em conjunto, em união, para resolver esse problema. Então, parabéns por todo o programa, por toda a série, porque mostra que o Brasil está sofrendo hoje uma consequência enorme de todas as crises econômicas e da falta de recursos da população que não estão tendo condições de comprar alimentos para si e para sua família. E que, de novo, repito, há solução. Basta ter uma vontade política de resolver essa questão. Nós lembramos ao internauta que está nos acompanhando que ele pode participar desta live JR enviando perguntas aos nossos convidados através das nossas redes sociais. Daniel, a fome você falou aí que é uma característica da África também, né? Ela atinge só o hemisfério sul? Não. Aí é muito boa a sua pergunta. Logicamente, os países do sul global, porque são países em desenvolvimento, eles acabam sofrendo mais. E até é uma questão importante. Hoje, o continente que tem mais pessoas em situação de fome não é nem o africano, é o asiático. Logicamente, pela quantidade de pessoas que vivem no continente asiático. Mas a fome é uma característica que está presente em todos os países do mundo, principalmente também os países desenvolvidos. Se você falar dos Estados Unidos, existe fome nos Estados Unidos, existe fome nos países europeus e nos países do norte. Logicamente, os países do sul global, pelo fato de serem economicamente menos desenvolvidos, a fome afeta muito mais. Então, é por isso que
que há essa preocupação grande de fazer com que se resolva o problema como um todo. Mas eu sempre gosto de dizer o seguinte, hoje nós temos no mundo 690 milhões de pessoas que estão em situação de fome, que agora, nesse momento, não têm o que comer, nem para si, nem para sua família. Parece um número grande, mas dá para a gente conseguir chegar, que é o ODS 2, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2, que é ter um planeta sem fome até o ano de 2030. Nós estávamos no caminho, infelizmente nós tiramos o trem do trilho, e agora eu acho que é o momento, depois dessa pandemia, de voltarmos a colocar o trem no trilho e conseguirmos chegar até o ano de 2030, e é possível. Tem muita gente que diz que não é possível, eu digo para vocês, é possível nós termos um planeta livre da fome, desde que nós façamos a coisa certa, né? E se nós fizermos e andarmos no caminho certo, nós vamos conseguir erradicar a fome do planeta Terra. Doutor Eduardo, durante as nossas andanças aí nessa expedição, o que a gente reparou é que a dieta dessas famílias normalmente consiste em arroz e feijão e farinha. Às vezes só arroz, às vezes só feijão, às vezes até farinha com água. Se eles conseguirem comer o arroz e o feijão juntos, os dois, é de alguma forma uma dieta aceitável? Olha, você sabe que a alimentação do brasileiro, o arroz e feijão, é uma alimentação muito bem equilibrada. E o que aconteceu nos últimos anos foi a diminuição do consumo de arroz e feijão para o próprio brasileiro. Então, primeiro, ficou muito mais caro, né? Então, a alimentação hoje, o feijão, teve momentos do ano passado que o feijão estava num valor absurdo. E as pessoas pararam ou diminuíram de comer o arroz e feijão, e isso aumentou maior ainda a desnutrição. E com a troca do arroz e feijão, ainda mais nos grandes centros, fizeram os ultraprocessados. E aí é onde aumenta ainda mais. Saiu até um artigo de revisão esse mês, mostrando que quem come ultraprocessado come em média 509 calorias a mais do que quem come comida de verdade, igual disse o Daniel. E isso as pessoas acabam até fazendo o quê? Essa falsa obesidade, essa obesidade mais desnutrida, essa má desnutrição. Então, quando você pensa na falta do arroz e feijão e as pessoas colocando outros alimentos ultraprocessados, é pior ainda a situação. Se conseguíssemos colocar arroz e feijão na mesa de todo brasileiro, com certeza a gente não teria visto aquelas imagens que a gente viu, porque o feijão é uma fonte de proteína vegetal e que ela tem os aminoácidos essenciais, que acaba ajudando na construção muscular e na manutenção da massa muscular. Lógico, se a gente conseguir colocar uma fonte proteica de origem animal, também ajudaria muito essas pessoas. Por exemplo, um ovo, um leite, alguma outra fonte proteica, como aves, frango e carne, né? Ainda mais a gente sendo tão grandes exportadores de carne bovina e de aves, será que o Daniel sabe como é possível, né, a gente acabar com a fome no Brasil? Tem que usar ferramentas para a gente medir, né, que é o que a gente está vendo, o que você fez, trazendo aos olhos das pessoas essa fome dos invisíveis. É uma forma de chamar a atenção, porque é muito mais fácil. A gente sabe que tem fome, a gente sabe que tem fome, mas quando a gente vê a fome ou sabe que ela está perto, e no nosso país, isso mexe muito com a gente. No dia que eu participei da entrevista, que a gente conversou sobre a reportagem, as imagens que eu vi, faz a gente refletir mais e mais sobre o assunto. E talvez dessa forma, a gente mostrando essa realidade no nosso próprio país, um país tão rico, exportador de comida, talvez a gente consiga dessa forma da população e talvez dos órgãos públicos, dos políticos, a gente traçar medidas e ferramentas para que a gente consiga erradicar isso aí. Eu dei uma olhada antes da entrevista um pouco no currículo do Daniel, imagino que é uma experiência enorme por todos os caminhos que ele passou e faz parte, sabe, e falando com propriedade que existe como erradicar, e 2030 não é tão longe, então só precisa ter o quê? Chamar atenção para a gente com
essa atenção, focar e com as medidas que existem, que a gente sabe que é possível, botar em prática. Como vocês salientaram, sem dúvida alguma, a série especial cria um alerta, né? Acende uma luz sobre o problema que nós vivemos. Desde os anos 80, o país tem a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento ligada ao Ministério da Agricultura, que regula os estoques de alimentos, principalmente quando há escassez de um produto, e até chega a comprar, né, a produção de quilombolas e da agricultura familiar. Eu pergunto, por que o governo não estabelece uma reserva suficiente, mesmo com o alto preço praticado no mercado externo, que significa divisa que vem para o país, para salvaguardar esta parcela da população? Bom, deixa eu começar respondendo essa pergunta. Você foi extremamente correto nessa observação. A CONAB é extremamente importante, ela sempre serviu para ajudar dos choques, porque toda a produção de alimentos, às vezes temos choques, às vezes uma safra quebra, e nós tínhamos estoques reguladores. Infelizmente, por alguma decisão, esses estoques reguladores acabaram. E é um dos poucos países do mundo que todos os países têm estoques reguladores exatamente para manter o preço e para quando haja uma quebra de safra, ou quando haja essa questão do dólar alto, que beneficia a exportação para o agronegócio, que nós tenhamos, né, estoques suficientes para a população, para que não haja esses choques e esse aumento de preços. O doutor Eduardo foi cirúrgico em dizer... o brasileiro adora comer arroz e feijão, mas com o preço do arroz e do feijão ficou impossível, né, que ele faça essa dieta. E essa dieta simples, existe coisa mais simples do que um arroz e feijão, às vezes com um ovinho frito, seria perfeito para que não houvesse essa situação. Mas os preços subiram demais. E subiram demais porque o processo econômico é esse, oferta, né, e procura. No momento que você não tem oferta suficiente de alimentos aqui dentro, porque a maioria foi exportado, tá? E não é culpa do agro. O agro está procurando melhores preços. Então, se lá fora está pagando melhor preço, eles vão exportar a sua produção. Quem tem que fazer são os órgãos públicos em criarem os estoques, manterem os estoques, para fazer uma equalização de preços. E isso acabou, não está sendo feito aqui no Brasil. E eu acho que esses debates são importantes para que a gente faça um alerta. Por que aconteceu isso? Eu acho que deve retornar esses estoques reguladores para fazer com que a população mais pobre continue tendo acesso aos alimentos que fazem parte da cultura brasileira, como o arroz e feijão, que hoje estão com preços extremamente altos e com toda a carência, né, as pessoas não estão conseguindo comprar e adquirir esses alimentos para si e para sua família. Daniel, você menciona que é possível acabar com a fome, que existe essa solução que depende de vontade política e isso no mundo inteiro. Qual que é o caminho? E mais uma pergunta, muitas pessoas se sensibilizaram com a série, escreveram para a gente, querendo ajudar, querendo enviar cesta básica. E essa solidariedade que é importante, de alguma forma, seria só uma ação paliativa? Olha, a solidariedade é extremamente importante, porque a fome, ela não pode esperar. A pessoa que está com fome agora, ela precisa de alimentos urgente, ela não vai esperar uma política pública dar certo para ela conseguir comer, ela precisa se alimentar agora. Então, é muito importante a solidariedade, os trabalhos das igrejas, das organizações da sociedade civil, das pessoas, da iniciativa privada, ajudando a levar as cestas básicas, as quentinhas, os alimentos a quem precisa. Logicamente, não vai se resolver a questão da fome apenas dando o peixe. Nós temos que conseguir ensinar a pescar. E para isso, nós temos que reformular determinadas políticas. E eu vou dar um exemplo. Nós temos que trabalhar cursos profissionalizantes. Hoje o Brasil enfrenta um desemprego altíssimo, quase 15% da população. E esse emprego não vai voltar depois da pandemia, por quê? Porque o processo produtivo mudou. Nós estamos na quarta revolução, né, tecnológica e industrial. Então as pessoas têm que aprender novas profissões que estão surgindo também, mas não existe expertise para essas profissões novas que estão surgindo. Então a gente tem que fazer cursos profissionalizantes, nós temos que criar
apoio ao pequeno agricultor familiar. O André viu que muitas das pessoas que sofrem com a fome são agricultores familiares, então eles são parte da solução, eles não podem ser parte do problema. Então, fazer políticas de apoio ao agricultor familiar, como as cisternas, programas de cisternas, o programa de aquisição de alimentos, programa de alimentação escolar, comprando o alimento do agricultor familiar, voltar a fazer, incrementar o Bolsa Família é muito importante, porque faz com que aquelas famílias abaixo da linha da miséria tenham algum recurso para comprar alimentos. Quando a pessoa está com fome, a única coisa que ela pensa é em conseguir alimentos, ela não consegue pensar em procurar um emprego, botar um negócio, criar alguma coisa, ela não consegue. Isso aconteceria comigo, com o doutor Eduardo, com qualquer pessoa. A gente quer comer. Então, se a gente consegue providenciar pelo menos o alimento, ela vai agora, pronto, agora eu vou fazer um curso, eu vou tentar botar um negócio, eu vou tentar fazer alguma coisa diferente para conseguir me inserir na sociedade, na cidadania. Então, tudo isso são políticas públicas e não custam muito dinheiro. É um apelo que eu faço. Com todas as crises econômicas que nós passamos, nós acabamos descuidando dessas políticas. Está na hora dos nossos congressistas, os nossos governos voltarem a incrementar essas políticas, porque o custo da fome ele é imensamente superior ao custo do investimento para que nós não tenhamos fome. Isso qualquer economista sério sabe fazer esse cálculo e mostrar que custa menos você investir na proteção social das pessoas do que depois você ter que arcar com custos de segurança, de saúde, né, de cuidar das pessoas que estão em situação de rua, estão em situação de fome. O mundo inteiro hoje mostra isso. Então está na hora da gente alertar. Vamos fazer um apelo para que os nossos congressistas, governantes comecem a olhar de novo essas políticas sociais que são extremamente importantes para que nós possamos sair dessa situação aqui no Brasil e, logicamente, em todo o mundo. Deixa eu fazer o registro aqui dos nossos internautas. Tem a Jane da Paraíba, que nos cumprimenta pelo debate que estamos realizando. O Brian, através do YouTube, comenta que a fome pode ter relação com as exportações de comida, aí o alimento fica mais caro. O Daniel já fez esse comentário, né? E o Gilberto Silva, também no YouTube. O Brasil está em que lugar no ranking mundial da fome, Daniel? O Brasil não está entre os maiores países com fome e até não seria nem, né, pensar que nós chegássemos nesse número. Mas, infelizmente, lógico, nós temos 690 milhões nessa situação e hoje nós temos 20 milhões aqui no Brasil. Então, é importante que nós entendamos que o problema brasileiro é que o Brasil está hoje, está entre os 5 países mais concentradores de renda do mundo e tem uma desigualdade que também está entre os 10 países mais desiguais do mundo. O que isso significa? Significa que há uma desigualdade na riqueza, na distribuição da riqueza do país. Então você tem que enfrentar as desigualdades, você tem que enfrentar a concentração de renda para que você consiga enfrentar o problema da extrema miséria e da fome. São esses caminhos que a gente deve colocar em ação a partir de agora. E quase 20 milhões é um número enorme, né? Porque se uma família já deixava a gente tão abalado, a gente pensa nesse número de mais de 19 milhões de pessoas. Doutor Eduardo, a gente viu no capítulo 2 da série um agricultor que bebe uma água barrenta, que ele anda 12 quilômetros para pegar uma água que está longe de ser cristalina. É perigoso tomar esse tipo de água? Muito, né? Porque aí nós não é uma água potável, né? Muitas vezes é uma água que não deveria ser ingerida, que aqui não passaria nem num controle de qualidade nenhum. Por quê? Porque nessas águas que não são potáveis, nós temos o quê? Os parasitas. Então a gente pode pegar, a gente pode pegar doenças relacionadas a essa má higiene. Então é muito comum nessa região muito pobre também a gente ter a dificuldade de encontrar água potável e a dificuldade de ter esse controle de higiene. E com essas doenças que tem na água contaminada, essa pessoa que já nem tem uma reserva nutricional, ela tem, por exemplo, uma diarreia, uma parasitose, ela vai morrer. E é o que mata muitas vezes essas crianças. Então essa falta de água potável é um outro problema que a gente encontra nessas regiões de extrema pobreza
que é como levar água para essas pessoas. Né? Como é que faz para levar água para essas pessoas? Um país também com poços artesianos, com a bacia aqui muito rica. Então tem que ter um trabalho, como o Daniel falou, de alguém olhar para isso aí. Né? Como é que a gente consegue levar água para essas pessoas? Como é que a gente resolve a água dessa região? É muito mais importante, às vezes, do que você levar lá alguns galões de água. Será que talvez um poço artesiano nessa região resolveria? Isso é possível? Tecnicamente é possível? O que existe de tecnologia no Brasil é muito grande. Fazem poços artesianos para grandes plantações, em regiões ricas da agricultura hoje no Nordeste. Por que não dariam para fazer, para fornecer água para essa população? Então, esse é um trabalho de saúde pública, é um trabalho de política, é um trabalho de olhar para aquelas pessoas. E eu acho que eu falei com o André, a minha filha estava fazendo um projeto de água potável para essas pessoas carentes. E essa semana eles foram fazer a entrega junto com a marmita que a gente faz, a marmita quentinha que a gente entrega toda terça e quinta aqui em São Paulo. E minhas filhas foram junto com os amiguinhos da escola e fizeram um projeto de como levar água potável para essa população. E é um projeto, uma coisa muito difícil. Talvez aqui na capital a gente faz um movimento de levar, é muito fácil, mas o André me falou que às vezes não adianta você pegar e mandar um dinheiro para aquelas pessoas, porque às vezes com dinheiro na mão elas não conseguem nem chegar onde comprar. 30, 40 quilômetros, 70, 90, 100, elas não conseguem comprar comida. Então não adianta você dar dinheiro para essas pessoas. Então você tem que ensinar a pescar, você tem que resolver o problema. E isso eu acho que o Daniel tem muita experiência nisso. Existe projeto para isso. O que a gente precisa botar em prática. Só fazer um adendo, que eu reparei muito, desculpa, Celso, é um fluxo enorme de caminhões-pipa nessas regiões. Daniel, existe um interesse político por trás de tanto caminhões-pipa em vez de poços artesianos? Você tocou de novo num ponto que é até difícil de falar, mas é óbvio que é muito melhor, muito mais barato você fazer poços artesianos, como o doutor Eduardo falou, muito mais barato você fazer as cisternas para captação, porque mesmo nessas regiões, às vezes chove em outras épocas, então se você fizer cisterna, é muito barato, né? A cisterna capta a água da chuva e mantém aquilo ali, principalmente para as plantações, para que eles possam plantar. E o nosso velho filtro de barro, que também pode ser feito manualmente, os filtros de barro que vão ajudar a filtrar essas águas, mesmo águas mais barrentas, para que elas consigam ser potáveis. Então, existem inúmeras outras soluções, existem soluções tecnológicas, com maior tecnologia, e que são também acessíveis, baratas. De novo, o que precisa é interesse em resolver. Poxa, eu quero acabar, eu tenho interesse, não custa caro, custa muito pouco do orçamento público comparado com outras políticas que são feitas. Então, o que precisa é que as pessoas, aqueles que decidem, digam, eu quero resolver esse problema, eu quero acabar com a fome e vou ajudar essa população. Então, essas políticas seriam extremamente benéficas e com um pouquinho de água, né, um pouquinho de know-how através das Ematers também, que ajudam, as pessoas podem produzir sua própria comida, porque como você falou, elas não adianta o dinheiro, elas vão ter que andar 30 quilômetros, não tem um supermercado ali do lado, não tem uma mercearia ali do lado, eles têm que produzir. Então, eles conseguem produzir, eles sabem fazer isso, e eles são trabalhadores. E o que eles precisam é um mínimo de condições para fazer isso. Se eles tiverem essas condições, nossa, eles vivem felizes. Fazem, produzem e ainda vão vender parte da sua produção para que nós possamos nos alimentar. Esse é o futuro deles e é para isso, eu tenho certeza que nós vamos chegar nesse ponto com todos esses agricultores familiares em todas as partes do Brasil, produzindo alegremente suas produções e aí alimentando as crianças das regiões onde eles habitam. Deixa eu fazer o registro aqui de 2 internautas, Silvanei Rodrigues, pelo Instagram, comenta aqui, cada dia pior, cada vez que eu vou ao supermercado vem menos itens, infelizmente o salário continua sendo
o mesmo não acompanhando a inflação. E a Lara Lua Soares, além da comida, o preço dos remédios também está muito alto. Temos que ver se comemos ou tomamos remédio. Doutor Eduardo, existe uma cartilha distribuída pelo Ministério da Saúde, cartilha alimentar, muito bonita, muito bem elaborada, mas faltam alimentos, né? É muito fácil seguir uma cartilha, sendo que você não tem os ingredientes, né? Então, tem que comer o arroz, tem que comer o feijão, tem que comer a carne, tem que comer o peixe, tem que comer o ovo, sim, mas cadê esse alimento? Então, é muito fácil, né? Siga a instrução se você não tem os ingredientes. Então, não vejo, voltando a dizer, a gente tem que ter como conseguir esses alimentos, deixar disponível esses alimentos, como é que essas pessoas têm acesso a esses alimentos. Estamos falando aí do internauta que falou que vai no mercado e cada vez tem menos comida. E está muito rápido agora. Se a gente pegar de um ano para cá, o mercado vai no mercado, tem menos comida com o mesmo dinheiro. E o cara que perdeu o emprego, que não tem nem o dinheiro que tinha para comprar o que tinha na época? Então, nós estamos vivendo vários problemas ao mesmo tempo. Por isso que eu acho que, nesse caso de extrema pobreza, esses movimentos que existiam e que possam existir, resolve e de imediato, né? Se a gente conseguir uma verba pública para alimentação, nesses casos de extrema pobreza mesmo, essas pessoas vão conseguir viver, né? Talvez elas não tenham muita energia para produzir, para construir, para criar sonhos, como o André mostrou ontem, na menina querendo fazer arquitetura, mas aquela menina, pelo menos, que quer fazer arquitetura, ela vai conseguir comer para desenvolver intelectualmente, para ela talvez ter uma oportunidade de conseguir entrar numa faculdade e conseguir terminar, às vezes, o estudo básico, né? Então, para ler a cartilha, a gente precisa ter comida para comer, ter energia e ir para a escola aprender a ler. Depois, quando a gente aprender a ler a cartilha, a gente tem que ter os ingredientes para conseguir seguir o que está ali na cartilha, né? Então, acho que só precisamos dos ingredientes. Queria perguntar para o Daniel uma situação que eu observei também, que eles chamam de loteria ali no sertão, né? O sujeito, ele tem bem pouco feijão para comer, mas ele tem uma meia saca de feijão ali guardada e às vezes ele passa fome para usar aquela meia saca na plantação, na tentativa, na expectativa de ter um pouco de fartura. Só que se não chove, ele perde tudo que ele plantou, então ele nem comeu e nem colheu. É muito comum isso? Infelizmente é muito comum, porque, logicamente, todos esses agricultores eles estão extremamente vulneráveis. E ter sementes aí é aquelas coisas que doem um pouco, porque semente é muito barato, né? E poderíamos fornecer sementes, né? Se o setor público fornecer sementes para esses agricultores gratuitamente, para que eles possam pelo menos produzir, né? Então imagina, ele ter que pegar e não comer para poder utilizar aquele feijão como semente para tentar conseguir, e aí ele não tem a água, que aí a gente volta para aquele problema, né? Ele fica dependendo da chuva. Se ele tivesse o poço, ele poderia fazer ali, né, o gotejamento, que hoje todo mundo sabe que com gotejamento você consegue fazer grandes produções. Infelizmente, isso tudo é muito barato. Felizmente é muito barato, mas infelizmente o que precisa é realmente a gente conseguir alertar as autoridades para fazer investimentos nessa população. E é o apelo que eu faço, porque o principal investimento que um país deve fazer é investir na população para que ela tenha, como o doutor Eduardo falou, cada um vai seguir o seu caminho, mas as pessoas precisam, no mínimo, oxigênio para respirar, água e alimento. É o mínimo que as pessoas precisam para poderem se desenvolver, estudar, botar um negócio, empreender, fazer o que quiser na vida. Mas precisam esses elementos naturais que eles não têm. E lembramos, no artigo 6º da Constituição brasileira, coloca que a alimentação de qualidade é direito do brasileiro e dever do Estado. Então, no momento que nós temos esse contingente de pessoas sem alimentos, significa que nós não estamos seguindo a nossa própria Constituição. Então, isso é um alerta que a gente tem que fazer. A gente tem que falar sobre isso, debater esse assunto e
Finalmente, não adianta só falar. A gente tem que vir com ações concretas, e são ações do setor público. Não adianta o setor privado, a igreja tentar, vai amenizar, né? O doutor Eduardo lá com a quentinha vai amenizar, vai ajudar, mas não vai resolver. A solução só vem através de políticas públicas perenes e consolidadas. Eu lembro a todos os internautas que o conteúdo da série Fome dos Invisíveis está disponível no estúdio R7, no r7.com, com fotos e depoimentos. E lá também estão disponíveis os capítulos da série e um material exclusivo no Play Plus. Lamentavelmente, a gente chegou ao fim da live e eu quero cumprimentar e agradecer a presença de Daniel Balaban, que é representante aqui no Brasil do Programa Mundial de Alimentos da ONU e diretor do Centro de Excelência contra a Fome. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço, Celso. Foi um prazer conversar com vocês e, repito, a solução. Não pensem com esse negócio, fome é natural, sempre teve. Não, nós vamos ainda, durante a nossa vida, ver um planeta sem fome, um Brasil sem fome, desde que nós façamos a nossa parte, nós discutamos esse assunto, nós trabalhemos em direção a isso. É possível e nós vamos conseguir. Agradeço também a presença do médico nutrólogo, membro efetivo da Associação Brasileira de Nutrologia, Dr. Eduardo Rauen. Eu que agradeço, obrigado, prazer em conhecer o Daniel. E parabéns, Record, parabéns, André, por acender a luz da fome invisível. Agradeço a participação e cumprimento também o repórter da Record TV, André Tal. Obrigado, André. Obrigado a todos que nos acompanham e que esse trabalho possa, de alguma forma, mudar aí os rumos dessa tristeza que é a fome no Brasil. A Live JR volta na próxima sexta-feira. Até lá.